capítulo 6, versículo 14, 15 e 16. Fala sobre guerra. Mas, bem, vamos lá ver o que eu posso tirar daqui. Juízes capítulo 6, versos 14, 15 e 16. Então o Senhor olhou para ele, para Gideão, olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E eu, Gideão, disse, ele respondeu: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém. Realmente o texto não tem nada a ver com o seminário. Mas, irmãos, eu gostaria de passar aos irmãos algumas coisas. Vou iniciar com duas coisas bem óbvias. Primeiro, qualquer trabalho que nós fazemos, qualquer empreendimento, qualquer objetivo que nós queremos realizar, nós temos três etapas: início, meio e fim. O início é certo, é quando nós começamos. Agora o meio e o fim é incerto. Mas existe. Tudo que nós vamos fazer, existe o início, o meio e o fim. Esse meio pode ir os 4 anos para chegar no fim. Ou pode ser 10 anos, sei lá, conforme o trabalho que nós vamos fazer, mas nós temos o início, o meio e o fim. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de passar a vocês. Quanto a vocês, eu não sei qual a etapa que vocês estão. Alguns parecem que estão começando agora, estão no início. Outros estão já estudando, estão no meio. Não sei se já estudou 1 ano ou 2, tem mais 2, eu não sei, mas estão no meio. Então, alguns estão no início, outros estão no meio. Os que chegaram ao fim foram aqueles que receberam o diploma, não é isso? No dia 7 de dezembro. Então, chegaram ao fim. Mas vocês não, ou estão no meio, ou estão no fim, estão no início ou no meio, e estão caminhando para o fim. Essa é a primeira coisa. Mas, veja bem, seja como for, ou vocês estão no início, ou no meio, ou no fim, todos precisam de uma coisa importantíssima que eu quero extrair do texto que nós vemos. Todos vocês precisam de uma coisa, que é o segundo ponto que eu quero dizer. Qualquer trabalho, além de ter 3 fases, qualquer trabalho que nós vamos fazer existe uma coisa chamada força ou energia. Qualquer coisa. Para você se levantar da sua cadeira e fazer um café, você precisa de energia. Então, em que dirá fazer 4 anos no seminário? Precisa? Então, qualquer trabalho exige força, ou física, ou mental, ou força de vontade, qualquer tipo de força ou de energia você vai precisar para executar esse trabalho que você está começando, ou está no meio. Então, é sobre essa força que eu quero falar com vocês. E antes de eu entrar no texto mesmo, que vai ser só um pouquinho, eu quero contar uma experiência minha que me exigiu de mim muita força, mas muita mesmo. O pastor Demir me acompanhou, ele aceitou Jesus lá conosco. Ele foi ovelha minha, eu que o batizei, e ele acabou sendo meu genro, nunca mais separamos. Mas ele acompanhou todo o meu ministério, desde que ele se converteu. Claro, quando eu comecei a pastorar, ele não tinha se convertido ainda, então não me conheceu no início.
Mas ele, esse caso que eu vou contar, ele estudou comigo. Lá pelos anos 80, no início do ano 80, eu entrei no pastorado em 1975. Em 1980, portanto, 5 anos depois, eu achei que eu precisava estudar. Mas como estudar naquela época? Naquela época não encontrava facilmente um seminário. Era muito difícil, muito difícil. E, vamos falar, digital aí, pela internet, piorou ainda, nem existia. Então era muito difícil e caro um seminário, caro. A gente tinha que ir lá em São Paulo para fazer curso, sair de Santo André, São Paulo, então era muito difícil. E eu pastoreava a igreja, o campo composto de 3 igrejas, a igreja sede, e 2 congregações em 2 vilas. E eu queria ir estudar, mas não tinha condição. E no ano 80, no início do ano 80, 1980, a Igreja Central de Santo André conseguiu um curso básico de teologia, que pela Assembleia de Deus de uma igreja lá, que iam colocar um núcleo dentro da nossa igreja, um núcleo ao sábado à tarde, parece que era das 2 às 5, né? Mais ou menos assim. Durante 4 anos, básico, 4 anos de estudo familiar, se eu não fosse perdido. Aí eu e o Ademir matriculamos. Aí nós tínhamos morado numa vila e tinha que ir de ônibus, ou então de carro. Muito bem. Mas o que eu quero contar é o que eu passei exatamente quando eu matriculei nessa escola. Eu estava muito feliz porque eu ia conhecer um pouco da teologia. Já como pastor de 5 anos não conhecia. Eu conhecia, mas não sabia que aquilo era teologia. Conhecia porque eu lia muitos livros. Quando eu comecei a estudar, eu percebi que muita coisa que apresentou eu já sabia, mas eu não sabia que aquilo pertencia a teologia. Muito bem, matriculamos. Só que naquela época, eu não era um pastor de tempo integral. Não existia pastor de tempo integral, era muito difícil, só a igreja grande. As igrejas pequenas, não. O pastor tinha que ter o salário dele e algum trabalho secular, porque a igreja não sustentava. Então eu trabalhava na indústria multinacional e pastoreava, ao mesmo tempo. Então eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde. E no sábado eu ia fazer o curso. Até aí está tudo bem. A força era pouca. Mas de repente, logo no início do nosso curso de teologia, aconteceu um caso que me levou assim a pensar muito. Eu vou explicar, os irmãos vão entender. Essa empresa, a chefia dessa empresa me chamou e disse: Sr. João, nós temos uma promoção para o senhor aqui dentro da empresa. Promoção para um setor, a chefia de um setor. Mas tem um probleminha. Que problema que é? É que o senhor não tem estudo suficiente. A empresa exige a 8ª série e o senhor só tem a 4ª. Olha onde eu estava. Veja bem. Eu tinha estudado na minha mocidade, na minha infância, até o 4º ano, primário naquela época. E eles exigiam o ginásio, que era do 5º até o 8º. Mas o senhor não tem. Como é que nós vamos promover o senhor sem o senhor ter um diploma da 8ª série? Então nós vamos fazer uma proposta. Nós vamos promover o senhor, mas se o senhor prometer que vai entrar numa escola à noite, fazer naquela época chamava supletivo, que os 4 anos do ginásio, o senhor faz em 2 anos. É para ajudar os velhos, né? E aí, então, em 2 anos, o senhor faz o supletivo e traz fica devendo o diploma. O senhor faz, se o senhor prometer que vai fazer, a gente promove. Eu pensei, meu Deus do céu, eu topo, eu não vou perder essa promoção, eu vou fazer. Muito bem. Aí entrei na outra escola. Agora, veja bem a minha situação. Trabalhava na indústria, das 7 da manhã às 5 da tarde.
de segunda a sexta. Entrei na escola à noite, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30. Tive que deixar um presbítero, toda semana eu nomeava um presbítero, essa semana você fica aqui responsável pelos cultos da semana, que eu não estou aqui, eu estou estudando, não tem jeito. Aí uma semana ficava um presbítero, outro, muito bem. E ao sábado à tarde eu tinha teologia. E quando eu ia estudar, domingo, o pastor Davi vai confirmar isso aí, domingo tinha nossa escola dominical e geralmente eu era o professor, porque não tinha tantos elementos no início da igreja. Eu era professor da escola dominical, então eu não podia estudar de manhã, eu tinha que estudar a escola dominical para dar aula. À tarde era de praxe o pastor sair visitando os crentes e não crentes no domingo, então domingo eu não podia estudar. Eu só tinha sábado de manhã, só. E eu tinha 2 cursos, 3, porque a escola dominical tinha que preparar a aula e tinha a aula do supletivo à noite e no sábado teologia. E então como que eu fazia? Eu precisei de muita força, energia mesmo, para eu não desistir de nenhum desses empreendimentos. Todos eram bons para mim. E então, o que eu fazia? Quando eu tomava o ônibus para ir para o trabalho, de ônibus dava mais ou menos 50 minutos ou 1 hora. Eu pegava o caderno da escola que eu tinha, que estaria à noite, e levava comigo. E dentro do ônibus eu estava estudando. Nessa 1 hora de ida e volta eu estava estudando. Na hora do almoço não tinha 1 hora de descanso. Eu almoçava rápido e voltava no cantinho lá estudando a matéria do ginásio, da 8ª série. E sobrava sábado para que eu preparasse, estudasse para a teologia. Isso levou 2 anos, essa vida. Eu nem via, eu tinha 2 filhas pequenas, uma era a esposa do Davi, que era bem criança, ainda, jovem, eu nem via elas levantar. Eu saía cedo, às 3 horas da manhã, elas estavam dormindo ainda. Quando eu chegava da escola à noite, ela já estava dormindo. 2 anos eu aguentei isso. Então eu precisei de muita força mesmo, para fazer tudo isso que eu fiz nesses 2 anos. E vocês precisam de força também para chegar ao final do curso que vocês estão fazendo. Agora não pense que terminando o curso, pronto, aí vai aparecer outras coisas. Por quê? Porque aí a sua igreja vai dizer, agora você fez teologia, vem cá, você vai fazer isso? Então se prepare, porque a jornada é longa. A minha jornada levou 42 anos para que eu descansasse um pouco agora. Mas foi difícil. Então eu estou contando isso aqui só para vocês terem uma ideia. Vocês podem me ver aqui, o pastor é saudável, nessa idade. Então você não sabe o caminho que eu dei. Não sabe o caminho que eu passei. Não sabe as dificuldades que eu enfrentei. Tudo porque eu queria servir melhor a causa do meu mestre. Senão eu podia falar, quer saber uma coisa? Eu vou fazer o curso da empresa, que ela exigiu, que eu vou ganhar mais. Mas teologia deixa para lá. Não. Teologia era importante, eu estava na direção de uma igreja. Então, além de tudo isso aí, eu tinha igreja na mão. Então, irmãos, agora vamos ver a palavra do anjo a Gideão. Então, nós falamos aqui que precisa força. Eu não quero que você levante a mão, mas responda para você. Alguma vez durante o curso, não que vou começar agora, esse aí não sofreu lá, mas vocês alguma vez você pegou assim a apostila, meu Deus do céu, acho que eu não vou hoje não, eu estou cansado, não responda para mim não, mas eu tenho certeza que isso aconteceu, ou uma vez ou outra. Se você
foi meio empurrado, mas a vontade é de não ir. Porque, na verdade, nós somos seres humanos, precisamos de uma força. Essa força nós vamos encontrar agora no último versículo do texto que eu li. O anjo disse a Gideão, como é que ele disse? Primeiro ele disse assim, veja bem, vai nessa tua força. Falou assim? Vai nessa tua força. Gideão era quem? Era um ninguém. Ele estava mergulhando trigo, escondido dos midianitas, escondido, de medo. Agora chega o anjo e diz assim, Gideão, levanta, vai nessa força, livre Israel. E eu vou falar a resposta de Gideão, acrescentando duas palavras. Eu vou acrescentar a resposta de Gideão. Gideão, então, quando ouviu, vai nessa força, ele respondeu assim, que força? Que força que eu tenho? Veja bem, como é que ele diz? A minha família é mais pobre da como é que chama lá? Tribo de Manassés. A tribo de Manassés. A minha família é mais pobre da tribo de Manassés. Justo esse que você veio falar mais dessa força? Que força? E além disso, eu sou o menor da casa do meu pai. Como é que você veio falar? Vai nessa tua força? Que força? Que força eu tenho? Mas aí o anjo responde de onde veio a força dele. E a resposta do anjo é essa: o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, e você vai e vai vencer os midianitas, porque eu hei de estar com você. Glória a Deus. Então a força de vocês está nesta palavra. Jesus disse, eu estou com você, vai nessa tua força. Mesmo que você sinta fraqueza, fraco, sem condição, Jesus está dizendo, eu estou com você. Glória a Deus. Quando você sentir os ventos fortes, fale com Jesus. Fale com Ele. Busque nele essa força. Se eu conseguir trabalhar, fazer isso que eu contei para vocês durante 2 anos, ainda vocês acham que não têm o que eu tinha. Além dos meus 2 estudos, do meu trabalho, durante o dia eu tinha 3 igrejas para tomar conta. E como que eu venci? Como que eu consegui? É nessa força. Aleluia. Se Gideão vai nessa força, é porque ele sabia de onde viria essa força para Gideão. Então eu quero passar para vocês, eu sou a família mais pobre, eu sou da família mais pobre da tribo de Manassés e menor dos filhos de família de meu pai. Mas a força de Gideão, como também a minha e a sua força, está exatamente na resposta que o anjo deu no verso 16. Eu hei de estar com você e você vai vencer. Eu quero terminar essa pequena palavra dizendo isso. Vai nessa força. Glória a Deus. Mesmo que você ache que não tem a força, mas Deus vai dar a vocês a força. E eu já, se Deus me der vida, eu quero ainda estar aqui na formatura de vocês. Amém. Aleluia, Jesus. Agora ficou mais fácil estar orando aqui, né? Muito obrigado. Amém, pastor. Glória a Isso que eu Deus. queria passar